Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD, essa importante revista que você deve guardar com muito carinho para futuras consultas ou para repassar toda essa lição novamente, porque é de uma importância muito grande, que fala sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, e termina com essa última lição, a lição de número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Então, fecha-se esse importante assunto com um tema muito sugestivo e que nos desperta mais o interesse para essa leitura e essa educação cristã por meio da Palavra de Deus. O meu pedido a você é que se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Esse material fica disponível para você na descrição, usar gratuitamente, modificar, fazer o que você precisar para, de alguma forma, eu poder colaborar com o seu aprendizado, tá bom? O texto áureo diz o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Palavras de Paulo ao seu cooperador Timóteo. E aí a verdade prática, a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Olha que coisa linda. A introdução, a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Então, essa importante introdução traz também o aspecto educativo das Escrituras como base para o nosso ensino também, que serve para muita gente até usar lá fora. Então, a Bíblia é tida, e a gente sabe que é o livro mais lido e difundido de toda a história da humanidade. Isso aqui não está na revista, é informação que eu levantei, porque também estou escrevendo uma introdução geral às Escrituras. Então, estima-se que desde que Gutenberg, em 1450, ele inventou a sua prensa, e em 1455 presenteou seu país com a primeira Bíblia impressa, de lá para cá, ok? Desde 1455 para cá, estima-se que entre 8 e 10 bilhões de exemplares da Bíblia já tenham sido confeccionados. Então, é uma grande obra da literatura mundial e que também ela serve como referência não só no campo religioso, não só no campo eclesiástico, mas ela serve também no campo jurídico, no campo cultural, no campo de outras áreas da experiência humana sendo usado para auxiliar essas áreas. Então, quando a gente fala de Bíblia, ela tem esse peso, escritos que remontam a 1400, 1500 anos antes de Cristo até 90, 100 da era cristã. Então, um período de 1500, 1600 anos sendo produzido o escrito. Só que de Moisés para trás ainda tem um período que não pode ser nem descrito nominalmente de tão grande que é, ok? Então, essas são informações importantes quando a gente fala do peso das Escrituras, tá bom? E aí a leitura bíblica em classe, em 1 Timóteo no capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 16, tá? E entre esses versículos está esse que é o do texto áureo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, algumas coisas importantes aqui que eu queria dizer é o seguinte, que muitas pessoas terceirizam
o conhecimento que elas poderiam adquirir. Olha só que interessante. O que é terceirizar um conhecimento que você poderia ter? É quando você entrega, por exemplo, ao seu professor da escola dominical, ao presbítero da igreja, ao pastor ou ao teólogo local, a responsabilidade do conhecimento que deveria ser seu. Então você está sempre escorado nessas pessoas e passa a vida assim. É como as pessoas, por exemplo, que se contentam em assistir videoaulas de escola dominical, por exemplo, assistir videoaula daqui, videoaula dali, professor tal, professor fulano de tal, que passa o conhecimento dele, aquela pessoa só ouve e fala, nossa, que bacana, que benção, manja muito da palavra. E aí, quando chega na escola dominical, ela continua com as mesmas dúvidas que ela estava antes. Aí vai perguntar ao professor que está lá dando aula. O professor lá no YouTube, ele falou isso, professor. E o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Então, pega aquilo lá e fica jogando pergunta para o professor que está dando a aula. Em vez de fazer uma investigação bíblica para construir o próprio conhecimento. Eu conheço muita gente assim. E aí quando a gente pega um material como esse, por exemplo, isso que eu fui cada vez mais reduzindo meu material e deixando como material de referência. Quem quiser estudar, está aqui o que é mais importante, está aqui os textos que são os textos bíblicos que são de referência para cada subtópico da lição. Quem quiser estudar, estuda. Porque o meu interesse em particular é que as pessoas que me acompanham, que me ouvem, elas tenham um crescimento a ponto de chegar um momento que ela fala para mim assim, não preciso mais, obrigado por tudo que você me ajudou, mas agora já cheguei no seu nível e estou passando já à frente. Então, para ajudar outros. Então, o meu sentido em passar esse conhecimento é esse. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de ficar lá ensinando só na conversa, né? Vai lá na frente do vídeo, ensina só falando para a pessoa fica lá só ouvindo, na semana que vem ele está lá de novo. Ele não ensina para as pessoas como que ele estuda, como que ele captura o conhecimento. E aí fica toda semana, ele tem uma plateia e ele fica sendo o eterno professor e aquelas pessoas ficam sendo eternos alunos. Eu não tenho esse interesse. Eu fico feliz quando vejo pessoas que começaram a acompanhar o que eu coloco aqui, ou outras pessoas mesmo, e foram subindo no conhecimento e agora podem até nos ensinar. Então é o que eu desejo para você e essa lição é uma lição pertinente para falar sobre isso. Então a gente tem como tópicos da lição, e por isso eu reúno num único slide, justamente para ter essa aceleração no seu entendimento. Não é fácil fazer isso, dá trabalho, é feito de forma voluntária, né? E dá trabalho para fazer. Tem que deixar de fazer outras coisas para poder realizar isso. Para quê? Para ajudar as pessoas a crescerem. Então, quando você vê a estrutura da lição num único slide, você tem a possibilidade de fazer um mapa mental. E aí isso te ajuda a entender o que o comentarista está querendo dizer. Então, você pausa aqui, faz a leitura desses tópicos e subtópicos, você já tem um avanço nessa absorção do conhecimento. E aí você passa para o slide seguinte, e aqui você tem as referências para cada um dos tópicos. É claro que vai parecer em algum momento que a referência não encaixa, o currículo adotado, aí você vai ler as referências, ok? Mas quando você voltar e ler o texto com as referências, aí você já tem um entendimento maior, aí volta na referência de novo, você filtra aquilo, fixa mais no pensamento, e aí o que acontece? Você passa a ter uma fixação do texto bíblico maior, e aquilo vai ficar por mais tempo na sua mente, ou vai permanecer para sempre. E isso é importante. Então, está feito aqui para cada um dos subtópicos, para que você tenha também esse conhecimento e crescimento em relação ao que é nata, ao que é a essência da lição e o que você deve guardar. E aí, a conclusão da lição diz o seguinte: a leitura cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar alma, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema da Escritura Sagrada. Aleluia. Eu colocaria algo mais aqui, né? Os escritores têm uma percepção de colocar apenas coisas que têm a ver com a vida eclesiástica, mas na verdade a Bíblia nos ensina também a empreender. A Bíblia nos ensina a crescer como pessoa também. Quando o homem foi expulso do jardim, ele não foi expulso para uma situação,
para ficar, como se diz no linguajar popular, sem pai, sem mãe, sem saber o que fazer. Não. Deus expulsa ele no capítulo 3 de Gênesis e o prepara para crescer como pessoa, crescer em profissão, crescer no seu emocional, no seu intelecto, para desenvolver e para ser dignificado pelo trabalho. Por isso está lá no texto muito claro, versículo 21 e 23, que Deus expulsa o homem do jardim para lavrar a terra. Então ele foi expulso, o porquê de ser expulso foi por causa do pecado. O para quê de ser expulso foi para lavar a terra. Lavrar é cultivar. Quem cultiva a terra ali tem uma profissão. Se ele cultiva, a terra produz. Se ele produz, ele pode agora colher. Ele precisa de pessoa para colher. Quem colhe, precisa distribuir para outras pessoas, trocar a mercadoria ou vender. E aí você tem, então, quem planta, você tem quem colhe, você tem quem comercializa e você tem quem consome. E aí você tem, então, uma estrutura de cidade que vai se desenvolvendo em torno do local onde está sendo realizada aquela agricultura. Aquilo vai se transformando numa vila, depois numa cidade, depois num município, depois num estado, depois num país. E as pessoas crescem, ganham dinheiro, pagam as suas contas, compram coisas, então tá lá, no início. Então, para mim, quando se fala de educação cristã, não é só o crescimento na área eclesiástica e religiosa para ganhar alma. É crescer no comportamento também, mas empreender no mundo. Realizar coisas que fazem você se sentir dignificado, sendo a imagem de Deus, crescer como pessoa em todos os sentidos, morar numa casa melhor, educar os filhos numa escola melhor, poder viajar pelo país e para o exterior, poder colocar gasolina no carro, poder ajudar outras pessoas que estão precisando. Então tem as duas dimensões e eu quero apresentar isso para você porque não foi apresentado na lição. Então, a educação cristã nos forma como pessoas capazes de atuar no mundo, escrever a história, cravar o nome na história, ajudar outras pessoas através do nosso comportamento exemplificado em Cristo, ser referência em todos os sentidos, ser próspero em todos os sentidos, porque toda a Escritura tem esse amparo disso que eu estou falando, tanto para a parte espiritual como para a parte emocional, intelectual e financeira também, econômica. Ou seja, uma pessoa completa que pelo conhecimento bíblico consegue alçar voos altíssimos. Então, como está registrado lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 29, está escrito assim: viste um homem perito em sua obra, não perante reis será posto, não ficará entre os de baixa posição. Então, várias dimensões para você também absorver. Se você tiver a oportunidade para passar isso para outras pessoas, passa a parte espiritual e passa a parte de desenvolvimento humano também, porque a Escritura dá respaldo para isso. Eu espero ter ajudado de alguma forma para que você tenha uma aula excelente e, se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Desejo a você uma excelente aula e vamos firme para o próximo trimestre, se Deus quiser. Até lá!